Olá pessoal, tudo bem? Uma ótima quarta-feira a todos. Sou eu aqui, Joyce Hasselman, e como eu prometi para vocês ontem, estou de volta. E estou de volta com força total, força maior do que aquela que eu já tinha antes de ter a minha família ameaçada por um canalha, safado, sem vergonha e além de tudo covarde de última linha, a ponto, como eu disse para vocês, contei para vocês, de ameaçar a minha filha de vários crimes, inclusive de estupro, a mim e a ela. Bom, as ameaças continuam. Ontem recebi e-mail até de madrugada, respondi alguns e-mails também, falei, você é um canalha, um lixo, um sem vergonha, você não vale nada, né? E ele disse, cala a boca que eu te dou um tiro na testa, vou te dar um tiro na testa, você vai ver o que vai acontecer, você vai ver. Eu falei, vai acontecer o quê? Vai acontecer o quê? Você vai o quê? Vai pra lata do lixo ou vai se entregar pra polícia, seu bandido? Porque a polícia já tá à caça desse sem vergonha e ele vai ser pego, saibam disso, né? Eu vou trazer pra você as notícias agora, a notícia principal do dia, que é a questão aí do STF, né? A crise institucional, né? Eu já vou comentar pra você. E por que eu voltei a comentar? Porque o que eles querem, a polícia tem essa análise. O que esse bando que tá me ameaçando quer é justamente criar pânico, me intimidar, né? Fazer com que eu me cale, com que eu fique totalmente desestruturada, né? E que não fale mais nada, fique quieta e deixe, fique o dito pelo não dito, e eu suma do ar absolutamente e deixe a banda passar. Isso não vai acontecer. Eu vou continuar falando, eu vou continuar com a boca no trombone, eu vou continuar enfrentando todo tipo de bandido, de corrupto a assassino estuprador, como esses que estão me ameaçando. Todo tipo de bandido. E eu não estou sozinha, estou com Polícia Civil, Polícia Federal e Ministério Público Federal. Então, querido, prepare-se, porque na cadeia, olha, os bandidos adoram quando chegam um estuprador. Adoram. É a festa dos bandidos. Se prepare. Né? Os meus queridos estão em segurança e eu estou de volta, ó, com força total, meu amigo, com força total. Hoje um pouco mais cedo, acho que não foi nem hoje, foi hoje, mas foi de madrugada, umas 4h30 da manhã, 4h50 da manhã, eu recebi um outro e-mail com outro nome. Já tem gente até se defendendo, mas na defesa confessando o crime, tá, gente? Então tem uma pessoa aí que já tá como, quase confesso aí no meio do pacote. Mas veio um outro e-mail com um tal de nome Christian Fox, claro que é um nome falso, né? Obviamente é um nome falso, dizendo o seguinte, olha, o título é Você já está praticamente morta em caixa alta. E aí ele disse o seguinte, os pistoleiros é um e-mail desse tamanho, enorme, ele coloca vários sites lá, vários vídeos de ameaça e tal. Mas lá pelas tantas ele diz assim, já contratamos os pistoleiros, você vai ser morta, né, vai ser fuzilada, mas antes disso nós vamos, pelo menos 5, né, estuprar você, vamos abrir você, arrancar as suas tripas, como no vídeo abaixo. E mandou um vídeo. O vídeo é de uma turma do Estado Islâmico, né? Então vocês imaginem, né, que beleza que é o vídeo, né? É uma execução feita pela turma do Estado Islâmico. Aí ele diz, então a gente vai estuprar você, nós vamos arrancar suas tripas, depois a gente vai te matar e depois te degolar, né? Então é essa gentileza aí que o pessoal tá proferindo, né, em relação a mim. Não se preocupe, viu, Christian? Ou será que não é Christian? Será que você é aquele que mandou os primeiros e-mails e que tá morrendo de medo porque sabe que a polícia tá na tua cola e vai te pegar? Eu acho que é, né? Eu acho que é, né? Gente, até pessoas que saíram em minha defesa estão sendo ameaçadas. Até pessoas que saíram em minha defesa estão sendo ameaçadas, como a Carla Zambelli. A Carla fez um vídeo dizendo, Joyce, você não está sozinha, você está com o Brasil do seu lado, eu estou do seu lado, mexendo com a pessoa errada e tal, e fez um vídeo pequeno de 1,5 minutos, mais ou menos, foi postado na página dela e na minha página, e aí, 8 horas depois, eu recebo um e-mail, com cópia também para ela, dizendo o seguinte, que era para ela sossegar, porque senão ela também seria estuprada, umas bobagens assim, né? Claro, não estão tentando simplesmente, né, intimidar, não falaram nada em relação à família dela, graças a Deus, né? Eles estão protegidos. Tem gente aqui, ó, Flávio Correia, isso é coisa de criança. Eu também gostaria que fosse, viu, Flávio? Mas lamentavelmente não é. Todas as pistas indicam para um psicopata mesmo, e um psicopata ligado a extremismo político. Então, eu realmente gostaria muito que fosse um moleque sem vergonha, né, em que eu pudesse pegar um chinelo
né, virar ele e dar umas chineladas na bunda, né? Mas não é um moleque sem vergonha, é bandido mesmo. É bandido mesmo, é o que tudo indica. Mas eu não vou, gente, ficar mais dando palco para esses vagabundos, né? Para esses estupradores, para esses malditos que ameaçam violentar criança. Criança, tá? Repito, ameaçaram a minha filha, né? E agora eles sabem que a polícia está na cola deles. E agora eles estão, né, com o pé atrás. Opa, tentando atirar para todo lado, falando da Carla, falando do Kim, né, mandando e-mail para mim, falando do Olavo de Carvalho, né, e me mandando aí 30 e-mails por dia para tentar aterrorizar o meu dia e tirar meu foco, minha paz. Não vão conseguir, não vão conseguir. Tô de volta e vou falar das notícias do dia e vou denunciar tudo que é tipo de bandido. Acabou. Tem gente perguntando, Joyce, põe um e-mail aí, qual é o nome da pessoa e os vídeos. Gente, é o seguinte, eu tenho uma reunião para dar continuidade nas investigações agora, amanhã, envolvendo Polícia Civil Federal e também Ministério Público Federal, e eu quero publicar isso o mais rápido possível. Só quero que eles me digam qual é a hora de publicar. Eu vou publicar os vídeos para vocês, vou publicar também os e-mails, né? Eu tenho, a maioria dos e-mails cita o nome da minha filha, né? Claro que eu vou retirar o nome dela, ela é menor e tá escondida, né, em relação a isso. Muita gente dizendo pra eu sair, pra eu ir pra fora do Brasil. Eu vou enfrentar essa gente aqui no Brasil. A gente vai descobrir quem são, porque não é um não, é mais de um, né? É um grupinho, é um bandinho, uma quadrilhazinha, tá? Uma quadrilhazinha, né? E eu vou chegar. Aliás, nesse e-mail que citar o Christian Fox, que eu repito pra você, não é o que tava me ameaçando primeiro. O que tava me ameaçando primeiro assinava com outro nome, tá, gente? Tem nada a ver com o Christian Fox. Aí, quando a coisa pegou, engrossou, apareceu esse tal Christian Fox que tá na cara que é alguém. Ele disse que usou o Deep Web também, que aquilo que impede o rastreamento do IP do bandido e tal. Tá na cara que pode ser a mesma pessoa, né? Mas ele disse que odeia alemães, falando de mim, odeio alemão. Gente, eu não sou alemã não, eu sou vira-lata, né? Eu tenho tudo que é tipo de etnia, né? Eu tenho espanhol, alemão, aliás, adoro, né? Esse povo super carinhoso do sul do Brasil, mas porque lá é uma mistura, né? De alemão, ucraniano, polonês, tá tudo misturado aqui, tem até bugre no meio da mistura, tá? Mas até isso, gente, até nisso eles estão falando, né? Até nisso eles estão citando, né? Ai, porque quero ver você provar que como você tem tanto dinheiro sendo de família pobre e tal, e falando um monte de besteira, né? Expondo meus pais que são trabalhadores, sempre foram trabalhadores, né? Minha mãe que, rala dia e noite há muito tempo, que é uma quituteira daquelas, né? Eu digo pra ela que ela é chefe de cozinha, mas ela não gosta, ela acha o nome muito metido, né? Então ela diz que ela é confeiteira mesmo, não tem conversa, né? E cuida do negócio dela, trabalha das 5 da manhã às 9 da noite. E aí esses vagabundos estão aí expondo minha família. Eu quero que vocês todos vão pro inferno, mas antes deem uma passadinha na cadeia, né? Os bandidos recebem com muito carinho estupradores, quem ameaça estuprar criança, quem faz campanha na internet para estuprar criança. Não se preocupe, tá? Que vocês vão ser muito bem recebidos. Vamos às notícias da cidade agora, gente. As notícias do país, né, na verdade. Hoje, o assunto mais importante é a crise institucional, né, que se abriu entre o STF e o Senado, porque Renan Calheiros foi afastado pelo Marco Aurélio, né, o ministro Marco Aurélio, que é um pavão. Olha, quem é o ministro Marco Aurélio? É um pavão, parente do Collor de Mello, primo do Collor de Mello. É um cara que tem posições assim muito complicadas ali no STF, né? E que de repente atendeu uma solicitação da rede e afastou o Renan Calheiros. Aí nós temos duas coisas, gente. Primeiro, o Marco Aurélio poderia ter afastado o Renan Calheiros depois que ele virou réu? Aí você me diz, sim, poderia, afinal de contas, o Eduardo Cunha foi afastado. Pois o Eduardo Cunha foi afastado pela decisão do pleno e não pela decisão monocrática de um ministro. Primeira coisa.
Segunda coisa, quando Eduardo Cunha foi afastado, o Supremo deu um tiro na Constituição, porque não caberia ao Supremo afastar, mas caberia ao Supremo torná-lo réu, de fato, condená-lo e pedir o afastamento à Câmara. Então o Supremo fez tudo de cabeça para baixo. Ok, abriram um precedente, muito bem, vamos lá. Esse precedente foi aberto, então a gente mirou no Renan Calheiros, né? Renan Calheiros, foco no Renan Calheiros, queremos o Renan fora, Renan fora, Renan fora, Renan fora. Pois bem, aí teve aquele julgamento do Pleno que decidiu que réu não pode estar na linha sucessória da presidência da República. Ponto, ok? Ok. Renan Calheiros virou réu uma semana depois. Mas quando o Pleno decidiu, o Toffoli tirou, já estava decidido que tinha 6 votos, tá? O Toffoli tirou o processo para vistas. Disse, não entendi direito, quero dar uma olhada aqui. E sentou em cima do processo. E botou a culpa no Marco Aurélio. Diz que o Marco Aurélio é que não estava passando para ele. E o Marco Aurélio soltou uma nota semana passada e diz aqui, meu filho, o processo é eletrônico, tá? Você não tá fazendo nada porque não quer, né? Ou seja, o Toffoli jogou a favor do Renan. Ponto, acabou. Acabou, né? E acabou salvando o Renan, né? Teoricamente, desse afastamento tão rápido, porque é o Pleno que tinha que decidir. Mas o Marco Aurélio também errou, porque não cabe a ele. Se há urgência no pedido da rede, se há urgência, o Marco Aurélio tinha que, no mínimo, ter convocado uma reunião extraordinária com a Carmen Lúcia, presidente do STF, e convocado uma sessão para discutir isso. Ora, não houve urgência no caso do Eduardo Cunha? Então, o plenário não se reuniu? Então que se reúna também no caso de Renan Calheiros. Porque a lambança que o Marco Aurélio fez, junto com a lambança que o Toffoli fez, acabou deixando tudo em crise, o STF e o Senado. Por quê? Porque o Renan Calheiros não atendeu a decisão. Renan Calheiros foi lá, juntou a mesa diretora dele, a mesa que ele nomeou, juntou a mesa diretora dele, e a mesa foi lá e disse, não aceitamos uma decisão monocrática, blá, 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 blá. E ele continuou lá. Então, hoje, daqui a pouco, o Pleno vai se reunir para decidir, afinal de contas, o que faz com o Renan Calheiros. Se ele vai, se ele fica, se ele não vai, se ele não fica. Qual é o buziles da história? O buziles é o seguinte, sai Renan Calheiros, entra quem? Entra o Viana, o senador Jorge Viana, que é, na prática, né, uma figura encrencadíssima, né? Ele é do PT, ele é radical, ele trabalha com Lula e Dilma para já convocar uma nova eleição no Senado, tá fazendo um discursinho bonito dizendo, não, eu não quero assumir esta presidência, eu não quero o lugar do Renan, vamos convocar uma eleição e blá, blá, blá. Na verdade, tudo faz parte de um plano, de uma estratégia, né? O Jorge Viana tem uma missão, impedir a aprovação da PEC 55, da PEC do teto do gasto. Então a gente tá entre a cruz e a espada, entre o diabo e a caldeirinha. A gente tá mais ou menos assim, né? O que a gente vai fazer? Se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. É o Renan ou é o petista que vai melar a aprovação do pacote econômico tão necessário para o Brasil, né? Então o que aconteceu foi que o Toffoli e o Marco Aurélio criaram essa baderna, essa verdadeira baderna, uma grave crise institucional, porque o Senado não obedeceu, a mesa do Senado não obedeceu à ordem de um ministro do Supremo, mas o ministro do Supremo também errou, feriu a Constituição mais uma vez, e agora o Pleno vai ter que decidir. O que eu acho que vai acontecer? Qual é a tendência, tá, gente? A tendência é que o Supremo encontre um meio termo, né? Um meio termo pela governabilidade, né, do país. Daqui a uma semana, 10 dias, acabou, tá? Acabou o Congresso, né? Entra em recesso parlamentar e blá, 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 e pronto, né? Tchau pro Renan e acabou. Eu tenho até dito, gente, que eu luto por um Natal sem Renan. Por um Natal sem Renan, né? Que o Renan seja o peru de Natal, degolado politicamente. Mas nesse momento a gente tem que pensar, será que ele é o mal necessário? Pois pode ser que seja. E o Senado, o STF vai ter que ter aí uma decisão salomônica. Qual seria a melhor decisão? A pior delas é deixar o petista lá. Vai travar tudo. Não vai pautar nada. Não vai pautar a PEC do teto. Vai virar tudo uma grande bagunça, uma grande baderna, né? Eu acho que o STF, essa é a tendência, tá, gente? O STF é que o STF decida uma coisa no meio do caminho. Ou seja, o Renan fica impedido de assumir a presidência da República, tá? Impedido.
mas não será afastado do cargo. Essa